Olá, irmãos. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo curto eu quero falar como você abençoar aqueles que são obreiros, que militam, que lideram a obra com uma vida de leitura. Sim, essa é uma sugestão especificamente minha. Mas antes eu quero fazer 3 pedidos. O primeiro pedido é, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Segundo, ative as notificações para que quando tiver vídeos novos, você receba eles em primeira mão. E terceiro lugar, compartilhe, se inscreva, curta, dá o joinha, comente no canal. Precisamos de mais interação para que os vídeos sejam requisitados e recomendados pelo YouTube. Amém? Então, como abençoar o seu pastor, pregador, o líder, aquele que estiver na frente da obra, com uma boa vida de leitura? O porquê que isso é tão importante? Amém? Bom, irmãos, primeiramente é importante destacar a importância e o papel que o líder, o pastor, o obreiro, o guia da igreja tem diante da membresia e diante da instituição. Primeiramente, o pastor é aquele que foi designado, foi ordenado por Deus e pelos homens a pastorear a membresia. Então, o pastor é aquele líder espiritual, é aquele aconselhador de almas e aquele orientador de jovens. Sabemos que a tarefa de pastorear, de cuidar de um grupo, de liderar um grupo da igreja nessa esfera física e espiritual é de inteira responsabilidade. Quando lemos as recomendações do apóstolo Paulo sobre o bispo e sobre o diácono, percebemos tamanha responsabilidade que é, devido à pressão e os requisitos que lhes são propostos. Isso você pode avaliar em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 13. Lá você vai ver os requisitos para alguém que deseja o pastorado, o obreiro, aqueles que desejam servir a obra de Deus. E diante de um mundo hoje tão perverso, secularista, né, e diante tantas maléfias que acontecem com a sociedade, o pastor hoje pode-se dizer que é uma pessoa em que a membresia tem que ter um cuidado muito importante, porque ele passa por uma pressão muito grande. Primeiro, o pastor ele é pai, ele é esposo, o pastor ele é líder, o pastor ele tem que fazer visita, o pastor ele recebe ligações diretas, o pastor ainda tem a vida secular dele ainda. Se o pastor estuda ainda, ele toma um pouco tempo. Muitos pastores não estudam porque eles não têm tempo e assim por diante. Existe também a pressão em cima do ministério sobre os regramentos, sobre as condutas. Existe a preocupação financeira que em toda instituição tem. E existe também a preocupação da membresia, né? Muitas vezes o pastor ele é requisitado para socorrer os membros, para socorrer os jovens, socorrer os mais velhos, orientar, ensinar e, além de tudo, a vida do pastor e da sua família tem que ser um exemplo claro de obediência e piedade na obra de Deus. Sabemos que não é fácil. Então, como você pode auxiliar o seu pastor, o seu obreiro, o seu líder, o seu aspirante a pastor com uma boa vida de leitura? O que uma vida de leitura vai incrementar e vai implementar na vida do seu pastor? Primeiramente, a leitura ela é essencial para o quê? Valorizar o obreiro, para ele se sentir valorizado diante da congregação. A leitura é boa porque ele vai trabalhar com muitos assuntos que ele não domina, que ele não tem experiência ainda. Então a leitura vai alimentar ele nas horas difíceis. Quando eu falo leitura, são boas leituras bíblicas. Uma vida dedicada à leitura de bons livros, de sábios, teólogos, conservadores
E livros também que tratam sobre questões específicas como liderança, como o tratamento da mente humana, ou correlatas às ciências humanas também, pode incrementar ainda mais o ministério do obreiro, né? Quando você analisa um exemplo a ser seguido, temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi um cara que... O apóstolo Paulo ele foi um cara que foi criado aos pés de um dos maiores filósofos da época, que era Gamaliel. O apóstolo Paulo era um cara que conhecia muitas culturas. O apóstolo Paulo era um cara poliglota. O apóstolo Paulo foi um cara que foi designado por Deus para ser apóstolo. Ele teve várias revelações do Senhor. E o apóstolo Paulo era um cara que tinha uma vida dedicada à lei. E Paulo, ele era um cara muito dinâmico em aprender, né? Muitas coisas que ele aprendeu durante a sua vida de fariseu, ele mesmo disse que deixou de lado. Mas aquilo que foi necessário e aquilo que ajudou ele para a plantação de igreja, o conhecimento que ele tinha, ele conseguiu filtrar e usar em benefício da obra de Deus. Quando você vê ele pregando lá no Areópago, lá quando ele está em Atenas, ele tinha um conhecimento muito grande da cultura grega. Então ele usa esse conhecimento dele para jogar uma isca nos gregos, para trazer eles dentro do evangelho. Isso é conhecimento de cultura. Então nem todo conhecimento ele pode ser invalidado, mas sim aquele conhecimento bom você pode transformar num aprendizado e de maneira prática. E algo mais interessante ainda, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele pede para Timóteo pegar os livros dele, os pergaminhos que estão na casa de uma pessoa. O apóstolo Paulo ele não estava numa colônia de férias. O apóstolo Paulo não estava na casa dele. O apóstolo Paulo ele estava preso. E ele está se preocupando com os livros, porque tinha algo que era necessário para ele aprender ainda. Como ele estava na prisão sofrendo, talvez numa masmorra fria, talvez numa situação complicada, o apóstolo Paulo tinha muito tempo para aprender e reavaliar todo o conhecimento que ele tinha. Então, se você usar a sua disposição como membro para abençoar a vida de um pastor ou de um obreiro com uma vida de leitura, isso vai trazer benefícios incontáveis. Isso vai ajudar o seu pastor a melhorar sua pregação. Isso vai ajudar os obreiros a ter mais assuntos específicos, a eles ter um entendimento em cima de pessoas que já tiveram problemas e estão se debruçando sobre aqueles problemas de maneira acadêmica e prática, né? Pessoas com experiência no pastorado, com experiência na vida. Outra coisa também, existe muitos pastores que já têm um cargo elevado e também e também tem muitas coisas que ele não domina ainda, entendeu? Que embora ele tenha experiência, mas existem assuntos novos, entendeu? Que há 30 anos atrás era tratado de um jeito, hoje já não dá mais. Então esses livros vai ajudar a ele ter uma clareza melhor para tratar alguns problemas. Entendeu? E o principal hábito de leitura do pastor é em cima da Escritura Sagrada. Entendeu? A Bíblia ocupa o topo mais alto das melhores literaturas que existem. Existe aquela crítica de alguns irmãos, né? Irmãos honestos e sinceros. Mas olha, Pedro foi o cara. Pedro era meio burrão, Pedro era meio ignorante e Pedro teve uma vida como apóstolo bem distinta. É verdade. Pedro, de todos os apóstolos, ele era o mais simples de todos. Só que uma coisa, se você é graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado, e você é um cristão, com certeza você trocaria todos os seus anos de estudo para participar daquele seminário de 3 anos e meio, que o seu mestre era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele passou pela maior e melhor faculdade que existiu nessa vida, que foi o seminário e o ministério de Jesus Cristo. Então, não tem desculpa. Em vez de você dar dinheiro para o pastor, em vez de você dar, como eu posso falar, camisa em congresso, não, investe ele com livro. Compre um livro de teologia com autores ortodoxos, com pessoas boas, entendeu? Teologia sistemática pentecostal, com livros bons pentecostais. Ajuda ele. Ele vai gostar, ele vai se sentir mais valorizado e ele vai adquirir respeito por você e pela igreja. Ele vai ver que ele tem muita coisa
para abençoar a obra de Deus e ele vai se sentir valorizado de uma maneira extremamente muito grande. Então esse vídeo curto desse assunto tão simples é para você começar a pensar de uma maneira diferente de abençoar o seu ministério. Amém? Fiquem na paz, pegue essa palavra, guarde no coração e que Deus continue abençoando todos vocês.